Querida Igreja de Jesus, a paz e a graça a todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos meditar em um versículo a qual o Senhor Jesus citou há mais de 2000 anos atrás. Vamos ler no livro de Mateus capítulo 24, versículo 21 que diz: Porque nesse tempo haverá uma grande aflição, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O tema desse ensinamento é o mistério da grande aflição que nunca houve, e nem jamais haverá sobre a terra. Atenção, povo de Deus, muitos interpretam de acordo a este versículo, que irá acontecer um evento na terra que se chama a Grande Tribulação, que a qual irá acontecer uma perseguição muito grande e terrível com os seguidores de Jesus. Devemos nos lembrar que o nosso Senhor Jesus disse para os seus discípulos no livro de João capítulo 16, versículo 33, que diz: que no mundo vocês terão tribulações. Devemos entender que enquanto estivermos nessa terra, iremos sofrer, padecer, e ser perseguidos, e até mesmo mortos por amor ao Evangelho de Deus. Isso só irá acabar nas nossas vidas quando a gente chegar lá nas mansões celestiais. Agora pense bem, se essa grande aflição que Jesus disse, for a grande tribulação que muitos esperam, então, por que Jesus disse que essa grande aflição jamais se repetirá sobre a terra? Veja que desde o começo o povo de Deus é perseguido. Sempre teve perseguição, e sempre terá sobre o povo de Deus. Desde o começo do mundo que acontece grandes aflições sobre a terra. Observe essas grandes tribulações que já aconteceu na terra, o dilúvio, a fome, as perseguições dos profetas, entre outras. Mas que mistério é esse que Jesus disse que não houve, e nem haverá jamais sobre a terra? Todos sabemos que a maior aflição que teve na terra foi o dilúvio, aonde escapou 8 pessoas. Agora reflita comigo mais uma vez, mesmo que aconteça essa tal grande perseguição sobre a terra que muitos dizem que é a grande tribulação, que é a qual o anticristo vai perseguir o povo de Deus, aonde vai torturar e carimbar com o número 666. Mesmo que isso aconteça na terra, você acha que isso não vai se repetir nas gerações futuras? Pense bem no que Jesus falou. Ele disse que haverá uma grande aflição que nunca houve, e nem jamais haverá sobre a terra. Agora vamos se aprofundar no que Jesus disse. O verdadeiro significado desse versículo que ninguém nunca interpretou. Essa grande aflição que Jesus falou, significa o sofrimento e a morte de Jesus até a cruz, uma vez que o nosso Deus se fez carne, e morre pelo seu povo. Isso jamais se repetirá novamente. Observe esse versículo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. O profeta Isaías profetizou sobre o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 53. Onde se cumpriu no Novo Testamento. No livro de Lucas, capítulo 23, versículos 33 ao 56. Também em Lucas, capítulo 24, versículos 1 ao 53. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículos 2 e 3, que diz que Oséias profetizou sobre o levantamento ou a ressurreição de Jesus, onde se cumpriu no Novo Testamento. Veja o que Jesus disse. Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Veja no livro de João, capítulo 2, versículo 19. De fato ele ressuscitou. O mesmo também está registrado em Lucas, capítulo 24.
versículos 36 ao 49. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 16, diz que o profeta profetizou que o próprio Deus encarnado passaria pouco tempo na terra. Foi justamente os 33 anos e meio que ele passou na terra, onde se cumpriu no Novo Testamento. No livro de Atos capítulo 1, versículo 9 que diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu diante dos seus olhos. No livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículos 10 ao 14, que diz que o profeta profetizou sobre a grande aflição que ia acontecer com Jesus, que foi o grande sofrimento dele, onde se cumpriu no Novo Testamento, nos livros de Mateus, capítulo 27, versículos 32 ao 56. Em Marcos, capítulo 15, versículos 21 ao 41, também em Lucas, capítulo 23, versículos 33 ao 49, também em João, capítulo 19, versículos 17 ao 37. Todos se lamentaram por causa da morte de Jesus. Observe esses versículos. No livro de Lucas, capítulo 23, versículos 27 e 28, que diz: seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai, antes, por vós mesmas e por vossos filhos. Veja também no mesmo livro de Lucas capítulo 23, versículos 48 ao 49 que diz: e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Conclusão: lembre-se das palavras de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, que diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Até os dias de hoje muitos choram por causa do sofrimento e da morte de Jesus. Que Deus nos ilumine a cada dia que se passa. A paz e a graça do Senhor Jesus para todos. Amém.